começar, né? Então, bom trabalho a todos e todas. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Que bom começar mais uma sessão, né, do dia de hoje, a segunda sessão do dia, e com o mesmo tema, né, cuidado frente a práticas de opressão. Ah, sim, Anani, podemos começar. E aí eu repito? Acho que sim, né? Me fala quando tiver começado a transmissão. O pessoal do suporte pode avisar. Tá. Onde é que eles estão aqui. Já está. Já está? E Então, também lembrar de gravar também. Eu inicio a gravação por aqui ou alguém está cuidando disso? O suporte está cuidando disso, no princípio. Tá bem, pronto, tá certo. Bom, então, boa tarde novamente a todo mundo que está aqui nesta tarde. Bom, a gente vamos ter hoje 3 trabalhos para serem apresentados. Agora à tarde eu estou na coordenação da mesa, Jurema Moreira, Thaís Portela como debatedora, Rafael Moreira como relator, além dos autores e autoras que estão aqui para apresentar seus trabalhos. Bom, a proposta é que cada um tenha 15 minutos para apresentar. Eu vou ficar marcando o tempo, posso avisar para vocês quando faltar 5, para que vocês possam se organizar. Em seguida, a gente passa para a Thaís fazer as considerações, coleta as questões e repassa para os autores e autoras responderem, certo? Então, queria começar convidando o Ricardo Luiz da Silva Valentim, da Faculdade Maria Tereza, do Rio de Janeiro, para apresentar o trabalho intitulado Territorialidades Urbanas, a espacialidade do Dasein como condição ontológica do homem urbano. Então, a palavra está com você, Ricardo. Bem-vindo. Tá bom, muito obrigado. Eu vou abrir aqui o slide. Mas está dando mensagem que não está habilitada, assim mesmo? Como é que faz? Segue sem a possibilidade de abrir, né? Segue. Não, o suporte vai possibilitar isso agora. Suporte. Tá. A apresentação de slide já está habilitada. Deve ser um problema com a Jurema. Quem vai apresentar é Eu peço para outro membro da mesa tentar compartilhar, só para fazer o teste, por gentileza. Eu não consigo também, está indisponível para mim. Jurema, você está 2 vezes, você está logada 2 vezes, será que é isso? Sim. Na verdade, é por causa do meu microfone, que sai em um canto e a tela em outra, mas eu já tinha tentado antes e também não estava... Eu vou pedir para Luiz, Thaís ou Ricardo tentar compartilhar algum conteúdo, por gentileza. Eu tentei de novo e deu aquele, sabe, eu estou desabilitado. Tá? Host disable, participant screen sharing. Eu não consigo fazer a projeção. E eu também. Aparece a mesma mensagem para mim. Ok, já identificamos aqui a configuração, estamos alterando, só um minutinho. Pode começar a compartilhar agora. Ok, iniciando. Bem, todos me escutam? Bem. Perfeitamente bem. Obrigado.
Boa tarde, meu nome é Ricardo Valentim, eu sou arquiteto e urbanista pela Universidade Federal Fluminense, filósofo pela Faculdade São Bento do Rio de Janeiro e estudante do 8º período do curso de Psicologia da Faculdade Maria Tereza, a FAMAT, localizado na cidade de Niterói, também no estado do Rio de Janeiro. Bem, meu artigo é Territorialidades Urbanas, a espacialidade do Dasein como condição ontológica do homem urbano, constitui parte do meu projeto de conclusão do curso em Psicologia a ser apresentado à Faculdade Maria Tereza, onde me foi possível perceber de maneira mais aprofundada as dimensões política, social e existencial do homem, que necessita reconhecer e apreciar a presença do outro numa dinâmica de coletivização, bem como no desejo de adentrar nos estudos das subjetividades, fazendo uma interlocução com o urbanismo. Desse modo, o estudo busca compreender os efeitos psicossociais frutos das políticas públicas estabelecidas para as cidades, que muitas vezes precarizam o laço social do homem urbano. Vale ressaltar que tudo isso corresponde à parte do meu projeto de pesquisa ainda em andamento sobre territorialidades urbanas e saúde existencial. Considerando que o homem é constituído pelas relações estabelecidas com a sociedade em que vive, a cidade, enquanto produto social, deve estar a serviço dos indivíduos, para permitir a cada um deles realizarem-se plenamente a si mesmos. De fato, a cidade deve ser entendida não apenas como um espaço onde se concentram os homens. A cidade é território relacional que se converte em lugar simbólico daquilo que se poderia chamar de campo imaterial que subjetivamente cria laços com os seus. Contudo, quais são os habitantes da cidade que podem ser considerados sujeitos e cidadãos participantes desse processo? Todos deveriam ser atores do cenário urbano, mas nem todos estão incluídos. Aquele que não é possuidor de laço é considerado uma peça do jogo posta ao acaso. Na cidade, o homem pode estabelecer vínculos de viver, de trabalhar, de se comunicar, de se entreter, que legitimam um modo de ser urbano. O regime social e político da cidade dirige todos os homens e os compenetra em cada parte. Assim, problematizar a questão urbana é também pensar o lugar em que a cidade ocupa na vida do sujeito. O espaço construído tem uma natureza intencional, que necessariamente interfere nos afetos e nos comportamentos das pessoas. Afinal, os espaços urbanos definem lugares de moradia, de trabalho, delimitam caminhos de ir e vir e criam áreas de sociabilização e de lazer. Em todo caso, a cidade também é espaço e, como tal, corpora em seus limites aquilo que vai muito além de ser apenas um cenário da ação humana. No espaço urbano estão todos os registros dos acontecimentos dos homens que por ali passam. Ele é onde os sujeitos se encontram, se integram, se atravessam. Ele contém história, pensamento filosófico, relações de poder. O espaço urbano é produto de negociações de práticas sociais e políticas. Ele é memória das subjetividades. Ele possui uma categoria relacional onde estão registrados os desejos e significantes humanos. De fato, o espaço da cidade se apresenta como locus favorabilis, capaz de atender à dimensão social e política do homem, e como locus necessabilis das relações humanas. Contudo, há também a experiência de isolamento social daqueles que, ao mesmo tempo, estão dentro e à margem do tecido urbano. Embora ostente uma dimensão potencializadora, as políticas públicas também podem promover uma gestão urbana que despersonifica e que precariza os corpos e os laços sociais existentes. Nessa perspectiva, trazem uma narrativa de enfrentamento entre território e subjetividade, podendo promover falta de sentido e experiência de despossessão por parte daqueles que são desterritorializados. A cidade é colocada no âmbito do direito, mas ela não é para todos.
do não reconhecimento identitário à despossessão do sujeito urbano, creio ser importantes duas análises. A primeira, a das políticas públicas urbanas existentes, que, com base no discurso tecnicista da cidade inteligente, modificam de forma violenta o território sem levar em consideração as subjetividades. E a segunda, a da necessidade de um olhar psicológico desprovido da indiferença diante dessa dinâmica urbana que também precariza o laço social. Através da metodologia qualitativa com pesquisa bibliográfica, destaco a Cidade dos Sábios, de Luiz Antônio Batista, que convoca a pensar a cidade não apenas como palco da ciência e do poder, mas também como lugar que tem em sua estrutura uma desordem que se revela na precariedade do cotidiano. Quem vive à margem é o sujeito deslocado e angustiado pelo desencontro, numa atrofia afetiva da indiferença. Há uma legalidade que define as várias formas de apropriação do espaço urbano: plano diretor, lei orgânica, planejamentos urbanos regionais e todo um conjunto de leis, decretos e normas que regulam o uso e a ocupação do solo urbano. Entretanto, parece que cada vez mais essa conformação legal vem protagonizando apenas a cidade material. Eu constantemente me pergunto sobre as pessoas. Para tanto, é importante pensar a cidade a partir não simplesmente do sujeito que a habita, mas considerando o processo de subjetivação que leva em conta essa condição do espaço urbano. Não se pode desconsiderar as linhas de forças e platôs de análise existentes no território da cidade. Todas essas questões, como tentativa de produzir conhecimento e provocar o debate sobre o assunto, e que fazem parte da minha pesquisa, eu também coloco uma página no Instagram chamado @cruz.ca, que seria territorialidade urbana e saúde existencial, tendo como fundo psicologia ambiental. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Foi bem rapidinho. Estava aqui já avisando que ia dar os 5 minutos e finalizou. Obrigada pela apresentação. E a gente segue agora com o próximo trabalho, de autoria de Ana Laura Souza Vargas e Raquel de Castro Almeida, e o título do trabalho é Aceleração e Necropolítica, as manifestações no Brasil contemporâneo. Eu queria convidá-las para tomar a palavra. Estão aqui, Ana Laura e Raquel? Não? Bom, então, eu sigo para o próximo trabalho, e aí, caso elas entrem, a gente continua com elas. Bom, nesse caso, queria chamar a Larissa Angélica Domingos da Silva e Luiz Otávio Cunha Prado para apresentar o trabalho Negligências do Espaço ao Corpo Negro na Cidade, Perspectivas do Cuidado na Cidade de Juiz de Fora, da Universidade Federal de Juiz de Fora. A palavra está com vocês. Só um minuto, gente, que eu já estou ajeitando aqui para apresentar. Bom, vocês me escutam bem? Sim. Sim? Boa tarde, nós vamos apresentar o trabalho intitulado Negligências do Espaço ao Corpo Negro na Cidade, Perspectivas do Cuidado na Cidade de Juiz de Fora, feito pelos alunos Larissa Angélica e Luiz Otávio. Nós somos do curso de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF. Bom, para a gente iniciar a apresentação do trabalho, é importante a gente ter em mente que o racismo, enquanto componente estrutural da sociedade, faz presente desde as esferas sociais até fisicamente através das desigualdades territoriais, negando aos corpos negros diversos direitos, dentre eles o direito à cidade, que vai ser abordado nesse trabalho. Então, o trabalho ele pretende abordar a cidade de Juiz de Fora, localizada em Minas Gerais,
e seus processos, influenciados por aspectos raciais e de classe, no objetivo de entender o quadro socioespacial dos corpos negros neste contexto urbano. É preciso lembrar que a atual conjuntura ela tem raízes no processo de formação das cidades brasileiras, pautado no desenvolvimento durante o período colonial e da República, enquanto território, na força de trabalho de negros escravizados durante mais de 300 anos, né, desde o início da colonização até em 1888. Essas raízes, elas objetivaram manter esses povos negligenciados à vivência como cidadãos, perpetuando a exclusão de seus direitos à cidade, à política, à liberdade, à infraestrutura, ao cuidado e ao território desde África. Então, é possível citar fatores que propagaram, delimitaram e geraram a imposição dessa subalternidade, né, como alguns instrumentos de regularização do território no século XIX, que ocasionaram a crise urbana e o déficit habitacional. E aí a gente intitula a Lei de Terras, né, promulgada em 1850, que através dela só era possível tornar-se proprietário da terra diante do processo de compra e venda. Então, um país com base escravocrata até 1888 não implantou políticas públicas que viabilizassem o direito à terra. Então, os negros recém-libertos, sem acesso aos bens financeiros, também se encontraram omitidos ao acesso à terra. A partir dessa ocupação da cidade, é notório que os locais marginalizados, periféricos e não regularizados estão associados à renda e, por sua vez, à raça também. Isso ocorre visto que os indivíduos com condições financeiras favoráveis, dispostos de privilégios históricos sociais, ocupam os locais com melhores infraestruturas, contidos em espaços de centralidade, né? Como é destacado por Carolina Maria de Jesus, ao exteriorizar que os ambientes periféricos são os locais de despejo da população preta e pobre, que é marcada pela falta de apoio do Estado nessa organização sociopolítica que mantém os modos coloniais de ocupação e uso do solo e o controle de corpos. E é dentro desse contexto que a gente pode considerar uma boa parte da população negra de Juiz de Fora e que mesmo 133 anos após a abolição da escravidão, segue sendo impactada pelos processos urbanísticos, né, e também herdados desse modo de conformação das cidades brasileiras. Então, o presente trabalho teve como principal objetivo narrar os espaços ocupados pela população preta da cidade de Juiz de Fora e foram traçados a metodologia com base em 3 eixos de análise, né? A história, buscando entender os processos históricos do racismo ambiental na cidade de Juiz de Fora, a totalidade socioespacial e terceiro, o cuidado, analisando as propostas de cuidado que decolonializam e causam a ruptura nesse espaço em resistência. Então, a gente parte do estudo, né, do lugar do negro na cidade de Juiz de Fora. A cidade de Juiz de Fora está localizada na zona da mata de Minas Gerais, e seu processo de formação se inicia com a ocupação de povoações indígenas, como Coroados e Puris. Então, dá para ver através da imagem a localização de Juiz de Fora e a sua influência, né, porque ela faz parte da hierarquia urbana da capital regional B, seria 2B, gerando bastante influência nas cidades próximas, como Ubá, Muriaé e entre outras. Então, o território ele começa a ser invadido e ocupado pela coroa portuguesa durante a expansão do Caminho Novo, por volta do ano de 1703, que tinha como propósito conectar as regiões das Minas ao Rio de Janeiro, realizando assim a distribuição de terras para colonos reconhecidos na época como nobres. Então, essa área ela foi construída a partir da exploração de terra, né, e do avanço agrícola, principalmente pela expansão cafeeira. Com essa expansão agrícola, a mão de obra escravizada foi muito explorada. E, além disso, vale destacar que a localidade é uma das maiores cidades escravistas no Brasil até no século XIX, que já contava com uma grande população de pessoas negras libertas e nascidas livres, aqui vincando raízes mesmo antes do 13 de maio. E é a partir desses fatores e desses dados que foi perceptível que a cidade aqui em questão é o território que se inicia pela ocupação indígena e que atualmente corresponde a 0,1% da população total, e que se conta com 42,2% de pretos e pardos e 57,6% de brancos e amarelos. Então, pode-se notar que, apesar de ocorrer um grande percentual de pessoas brancas e amarelas, existe uma certa homogeneidade da ocupação territorial, marcada por um planejamento que toma como partido a divisão da cidade entre centro e periferia, como reflete Maricato ao analisar sobre a formação da cidade capitalista e que se aplica à cidade de Juiz de Fora. Dessa maneira, a relação centro e periferia, ela se pauta em um processo histórico e geográfico da formação e da configuração territorial da cidade, que marginaliza a periferia. Sendo assim, o espaço central ele é ocupado majoritariamente pela ocupação branca e amarela,
e ao passo que o entorno ela apresenta uma conformação étnico-racial diversificada, como pode ser analisado através do mapa, o que direciona, em certa medida, a experiência dos corpos na cidade, que a gente vai falar mais à frente. Então, é perceptível que grande parte da população negra de Juiz de Fora localiza-se em áreas periféricas, conforme mostra os dados no slide, né? E também são mais suscetíveis a desastres oriundos do fator pluviométrico e de riscos físicos, como é possível observar. A população negra, ela também sofre o racismo ambiental, visto que ao ocuparem locais com menor infraestrutura, elas estão propensas a sofrer as consequências dos riscos ambientais, né, como escorregamento de terra, as inundações e entre outros fenômenos. E nesse sentido, foi perceptível que a racialização do espaço urbano caminha ao mesmo passo que o racismo ambiental, uma vez que é possível analisar alguns casos na cidade de Juiz de Fora em que a ausência de políticas públicas ocasionou a ocupação de territórios em vulnerabilidade pela população preta, enquanto áreas próximas aí ao redor são focos dos interesses imobiliários, o que leva, por sua vez, à gentrificação do bairro, que seria o caso do bairro Dom Bosco, né, que a gente pegou para poder destacar. E o bairro Dom Bosco ele está localizado próximo à área com equipamento público, que seria a Universidade Federal de Juiz de Fora, e também a Associação de Combate ao Câncer, e também privados, como seria o Shopping Independência. Então, em razão disso, a área ela recebe vários investimentos, e com ele também pressões constantes para a remoção dos moradores de baixa renda que ali habitam. Então, além disso, é perceptível que essa população mais pobre e tradicional do bairro não possui acessos a essas estruturas fomentadas pelo capital imobiliário. Então, a gente trouxe aqui algumas reportagens, né, que evidenciam isso e que intensificam as desigualdades. Então, através desse movimento, surge um movimento contrário, realizado pelos movimentos sociais locais, em resposta às subalternidades e negligências do Estado, como a construção de organizações sociais e o desenvolvimento local através de práticas decoloniais e identitárias. Então, é perceptível que as senzalas atuais elas seriam as favelas, né, os assentamentos precários, como a percepção da própria Carolina de Jesus em quartos de despejo. Dessa forma, é perceptível que as marcas ocasionadas pelo processo histórico na formação das cidades ainda persistem em todas as esferas, e não somente a territorial, né, pautadas no racismo e fortalecidos por esse passado escravocrata. Os casos relacionados às remoções e à expulsão de populações em Juiz de Fora não estão relacionados apenas ao bairro Dom Bosco, mas também a um histórico de processo higienista e colonial que faz parte da cidade há séculos, né, como é perceptível no slide também. E ao se levar em conta essas considerações e a observação da situação atual de urbanização na cidade de Juiz de Fora, que ainda é pautada em uma perspectiva de negligências ao corpo preto na cidade, a dicotomia entre a cidade produzida pela classe dominante, Estado e setor imobiliário, contrapõe-se à cidade produzida pela população. Então, é perceptível, nesse caso das imagens, o Shopping Independência e também o Hospital Monte Sinai, como ele estabelece essa relação com o bairro, né, na realidade de tampar a vista do bairro Dom Bosco, que sempre esteve presente ali e agora ele é negligenciado. E um dos maiores e mais recentes exemplos da negligência de administrações públicas municipais, estaduais e federal quanto à falta de proteção e preservação das vidas negras, bem como de outros grupos minorizados, seria a pandemia do coronavírus, né? Que a condição das pessoas em situação de rua durante a Covid-19 foi um fator que chamou a atenção devido à necessidade de políticas públicas específicas que visassem esse grupo em vulnerabilidade social e mais suscetível a maiores riscos e exposições à doença, né? Em relação a Juiz de Fora, é perceptível que o crescimento de pessoas nessa situação durante a pandemia foi multiplicado um número que já era problemático devido ao desemprego e às negligências do Estado quanto ao atendimento e cuidado com esse grupo, né? Então, é perceptível que a máxima negligência de direitos na cidade de Juiz de Fora, ela tem cor e tem um corpo-alvo, e esse corpo ele não seria o corpo branco. Seguindo com a nossa apresentação, ao a gente considerar os aspectos históricos, sociais e culturais que foram apresentados anteriormente, é necessário verificar que o Estado ele acaba tendo como ética e responsabilidade a prática do cuidado, tanto com essa população como um todo, né, não somente a negra, construindo assim demandas de políticas públicas que possibilitem o viver, que é bem diferente de sobreviver, né? Trazendo amparos para as condições atuais desses indivíduos que não possuíram suporte durante diversos momentos da formação dessa sociedade como um todo.
E dado esses fatores, entender a cidade como um órgão vivo, composto por atores sociais, é importante para compreender na cidade políticas públicas elaboradas, não apenas para se ter em vista a gestão e a organização espacial, como também para levar em consideração as diversas camadas sociais que ocupam lugares diversos e heterogêneos. E ao admitir esses espaços e não assumir a responsabilidade do direito à cidade associado a uma estrutura que declararize, de certa forma, esse espaço, adotando uma certa imparcialidade, é apoiar o erro e manter estruturas de pontos de vista que vão ser eurocêntricas, patriarcais, brancas, masculinas e heterossexuais, que eu diria o mínimo, né, como um todo. A Mira Fitabi vai destacar que, ao observar a cidade ocidental, estruturada pela colonização, as práticas, estratégias e planejamentos surgentes e contra-hegemônicos são possibilidades de reestruturação e rompimento com essa estrutura ontológica e epistemológica da nossa conjuntura neoliberal contemporânea. Né? E vale destacar que boa parte dessas práticas não estão apoiadas pelo Estado, elas são construídas pela própria população, principalmente se depararem com a constante negligência e insalubridade urbana que para elas é destinada, né? Assim como podemos observar na explanação que a própria Larissa Angélica trouxe, né, com dados específicos que demonstram um local que essa população ocupa. E será a partir de alguma dessas práticas, associadas ao contexto judiforano, construído em um recorte espacial contemporâneo, é que a gente vai começar a consolidar esse debate sobre as possibilidades de cuidado dentro da nossa cidade. Em primeiro, a gente vai apresentar algumas políticas públicas estatais mínimas, né, que a gente vai destacar como o mínimo do mínimo, né, mas dentro de uma construção histórica de insalubridades, até as poucas iniciativas emergentes, elas acabam construindo possibilidades, né, de um cuidado digno no futuro. Entre essas, a gente tem, primeiro, os abrigos temporários, né, que foram criados pela prefeitura diante da pandemia de Covid-19, né, que ajudaram tanto na proteção contra o frio e a proteção da população de rua durante os meses de junho e julho, que é um período bastante frio aqui na cidade, e os diversos editais culturais, né, que têm sido direcionados diretamente para a população periférica da cidade. Aqui eu trouxe o exemplo do Cultura da Na Quebrada, a gente trouxe o exemplo do Cultura na Quebrada, o edital Pau Brasil e o edital Fernanda Milha, né, de Cultura Trans, que são editais criados pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage, que é a FUNALFA, né, que pertence à prefeitura. E diante dessa ineficácia estatal ou não estatal, e a ausência de políticas públicas, trazemos duas iniciativas que procurou, de certa forma, construir possibilidades de cuidados aos seus, e ao desenvolver formas de resistências e planejamentos urbanos conflituais e alternativos, né, possibilitando, assim, sobrevivências e também vivências. Né. O primeiro é o projeto social Remil Base, que é um projeto construído a partir de atores periféricos, né, que surgiu lá em 2005 pelo grupo Remil Street Crew, que se construiu disposto a usar da dança e da expressão cultural como uma forma de atrair jovens de Juiz de Fora. Os ensaios desse grupo ocorreram na Escola Estadual Antônio Carlos, no bairro Francisco Bernardino, e que sua grandiosidade, né, ele acabou se expandindo para o Remil Base, né, em 2014, tornando-se um projeto social que usa os assuntos urbanos como uma ferramenta de aprendizado e socialização de jovens e adolescentes. O grupo ele é composto, né, por essa juventude periférica, como eu disse, que utiliza da dança como ferramenta artística para se socializarem, mas também para construir união e debater e confrontarem diversas questões que estão diretamente relacionadas às suas vivências, né, enquanto corpos negligenciados dentro da cidade. Entre essas apresentações, essas produções, primeiro a gente apresenta aqui o Ubuntu, né, que foi um projeto que ocupou o Cine Teatro Central da cidade, que é um espaço que, durante muitos anos, foi um espaço da elite da cidade como um todo, né, sendo até hoje de difícil acesso para a população, principalmente a população negra e periférica. O evento urbano, né, que foi um evento de ocupação da cidade, e o espetáculo Entre Corpos, além de diversos outros que continham em seus alicerces o debate da presença de seus corpos no espaço, né, que são corpos LGBTQIA+, preto, periférico, dentro dessa sociedade. O segundo projeto é o coletivo Vozes da Rua. Desculpa te interromper, mas você pode fazer um fechamento, por favor? Gente, já estou finalizando. O segundo projeto é o coletivo Vozes da Rua, né, que foi um coletivo desenvolvido e coordenado somente pela doutora Denise Petrina, que está aqui na foto, e pelos jovens do bairro Santa Cândida, né, sendo o resultado direto da rádio comunitária Mega FM, que foi seu antigo espaço de trabalho, né. Esse grupo ele se desenvolveu inicialmente lá em 1997, né, mas com algumas questões ele acabou fechando a rádio, que era o local principal de iniciativa dessa voz, mas
posteriormente com encontros de MCs, JF Crew, a JH2, o Banco Armadilha do Gueto e diversas iniciativas, eles acabam combinando um coletivo Voz da Rua e conseguiram se construir e se consolidar em uma ação que agregou tanto a juventude como o público periférico de vários pontos da cidade, né, não só dos jovens de Santa Cândida, mas dentro da sociedade como um todo, juiz-de-forana, levando não só a formação, mas também a informação a essa juventude periférica, com o objetivo de proporcionar o conhecimento da história do negro no Brasil, fortalecer e reunir manifestações da cultura negra e fortalecer a cultura hip-hop como forma de agregar os jovens periféricos, difundindo informações e possibilitando a experiências, né? Fazendo cenário histórico, no Brasil existe um cenário histórico escravocrata que atravessou, de certa forma, todas as cidades. E é perceptível que essa população preta ela enfrenta dificuldades dentro desse contexto urbano, né? Diante da ausência de políticas públicas que regularizassem esse território e as desigualdades socioterritoriais. Essa população ela acaba carecendo também de infraestrutura básica em seus territórios, sendo não só marginalizada, como também obrigada a ocupar locais precários. Essas problemáticas ela não agem diferente que em Juiz de Fora, né? Tipo, o espaço ele é marcado historicamente por essa segregação racial e pelo racismo ambiental. E se observa, portanto, que o lugar dos negros na cidade são os espaços com baixa infraestrutura, com riscos ambientais, ambientes periféricos, e além disso, né, tipo, com a frequente expansão urbana, aliadas a esse interesse do capital imobiliário, ocorre a expulsão e despejo dessa população e a remoção dos moradores para novos espaços que são ainda mais periféricos, ignorando, de certa forma, suas conexões territoriais, seus direitos e suas individualidades. Aponta-se, por fim, que as perspectivas do cuidado elas são possibilidades fundamentais de rompimento com as políticas construídas, né, historicamente, que objetivaram suprimir e apagar essa população. Nesse sentido, a gente verifica que as perspectivas do cuidado construídas através de movimentos de resistência são essenciais e devendo ser exaltadas e valorizadas através do apoio estatal. Sendo assim, faz pertinente refletir acerca dos modos de organizar a cidade, no tocante à verificação do cuidado, como um exercício radical à crítica desse processo histórico de formação dos territórios, e principalmente das cidades, a qual pode ser viabilizado através de ações que considerem tanto as narrativas do povo preto na cidade, quanto suas especificidades num todo, né? Além de tudo, proporcionar qualidade de vida e, sobretudo, esse direito à cidade, né? Queria agradecer a vocês, a gente colocou aqui algumas referências que a gente usou no nosso trabalho. Muito obrigada, Larissa e Luiz, pela apresentação. Queria convidar agora a Ana Laura para fazer a sua apresentação. Você vai apresentar, vai só você apresentar? Raquel não está aqui, não é? Isso, só eu mesma. Tá bem. O título do trabalho é Aceleração e Necropolítica, as manifestações no Brasil contemporâneo. Você entrou um pouquinho depois, mas eu vou marcar os 15 minutos. Quando tiver para finalizar, faltando os 5 minutos, eu te aviso. Tá bem? Tá bom. Obrigada. Eu posso apresentar? Sim. Veja se você está habilitada, mas parece que todo mundo já funcionou com todo mundo já. Acho que eu consegui. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Tá bom. Sim, aparece bem. Obrigada. Boa tarde, gente. Desculpa o atraso para entrar na sala. Eu vou começar, então, minha apresentação. Como foi mostrado, o título do nosso trabalho é Aceleração e Necropolítica, as manifestações no Brasil contemporâneo. Meu nome é Ana, eu sou mestranda da UFMG e pesquisadora do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas, junto com a professora Raquel de Castro Almeida, que participou da formação desse trabalho comigo, mas que não pôde estar aqui com a gente hoje. Bom, as manifestações urbanas no Brasil em 2020 e em 2021, elas emergem como uma resposta aos efeitos da pandemia e das necropolíticas estatais. Tudo pretende analisar essas manifestações a partir das teorias da aceleração social, de Hartmut Rosa, e da necropolítica, de Achille Mbembe. Além disso, ela investiga como que essas análises se alinham à discussão do modo de ressonância em diálogo com a política do cuidado, ao compreender como os grupos e coletivos se apropriam do espaço público para clamar por processos de transformação em aproximação ao direito à vida. Bom, aqui para situar os autores, Achille Mbembe é um filósofo camaronês, atualmente professor na Universidade de Harvard, que escreve principalmente sobre política e história africana. E Hartmut Rosa
é um sociólogo alemão, atualmente professor na Universidade de Jena, na Alemanha, e que começou a escrever a teoria da aceleração social no ano de 2005. Bom, diante do cenário pandêmico, vê-se um mundo carregado de energias caminhar em direção a uma paralisação completa. E ainda em meio à crise de saúde mundial, a supremacia estatal brasileira ela encontra meios de exercer políticas neoliberais e genocidas, principalmente sobre as populações mais afetadas por esse contexto. No campo dos estudos urbanos, as manifestações elas podem ser compreendidas como práticas sociais críticas em busca da transformação da sociedade, em nome da renovação e da aproximação ao direito à cidade. O protesto, enquanto sensibilizador para questões sociopolíticas e socioeconômicas, possibilita aos indivíduos fruições de energias imensuráveis, ao gerar sentimentos de que, para os corpos ativos, os indivíduos estão vivos enquanto sociedade. Portanto, a pergunta norteadora desse trabalho é: como observar as manifestações de 2020 e 2021 à luz do fenômeno da aceleração social e da necropolítica? Bom, preocupou-nos especialmente as definições de Hannah Arendt para o espaço público, que é definido como aquele no qual a ação e o discurso de cada um podem ganhar sentido na construção de um mundo comum. E cabe também adicionar a essa discussão a ideia de modernidade, também instaurada pela própria autora, porque, segundo ela, a característica fundamental da era moderna é a alienação do mundo. E, segundo Hartmut Rosa, a aceleração caminha junto com a alienação. Afinal, ela se relativiza aos objetos, às ações, ao tempo e à própria identidade. Segundo Lefebvre, a estrutura social está presente na cidade. É aí que ela se torna sensível, é aí que significa uma ordem. Inversamente, a cidade é um pedaço do conjunto social, revela por que as contém e incorpora na matéria sensível às instituições, às ideologias. Bom, o fenômeno da aceleração social portanto, se depara nas cidades com ambientes propícios para a harmonização dos seus efeitos sobre a sociedade moderna. Para eu não me alongar muito, eu vou brevemente passar pela conceituação de aceleração social e da necropolítica. Para Rosa, nós vivemos constantemente sobre um ritmo acelerado, porque nós sempre encerramos os nossos dias com listas de pendências e tarefas não finalizadas. Segundo ele, a sociedade moderna é impulsionada pelo objetivo de tornar o mundo mais disponível, mais acessível e mais atingível. As estruturas sociais, institucionais e materiais mudam em um ritmo acelerado, que dificulta a elaboração de análises, da compreensão e do planejamento. E aí ele questiona: seria o capitalismo a mola propulsora desse fenômeno? Optar por meios que ocasionem resultados imediatos, independente da avaliação dos impactos que podem gerar, condiz com as ambições sustentadas pelo sistema capitalista. Por isso, sob a lógica da velocidade constante, os grupos incapazes de acompanhar o ritmo são facilmente direcionados para as margens da sociedade ou até mesmo eliminados, caso não se adequem aos padrões estabelecidos por esse fenômeno. Bom, como solução, Rosa apresenta um modo de ressonância, definido como a busca por um equilíbrio com o mundo por meio do afeto, da emoção, da coprodução e da indefinição. Entende-se a política como um projeto de autonomia e de realização, de acordo com uma coletividade, mediante a comunicação e o reconhecimento. Portanto, pode-se estabelecer o modo de ressonância como uma interface para a política do cuidado. Para Tronto, dentre os aspectos fundamentais para imaginar um mundo organizado para o cuidado, é necessário que nos concentremos na política, ao reconhecer o debate e o diálogo entre as relações de poder dentro e fora das organizações de poder competitivo e dominador, em acordo com um propósito comum. Bom, no entanto, o que a gente tem visto hoje é um incremento de práticas neoliberais em meio à crise sanitária mundial, por meio de um conjunto de políticas favoráveis a uma mercantilização da vida e da morte. Cria-se uma distinção entre as vidas que são vivíveis e aquelas que não são, ou seja, aquelas que a humanidade e as próprias práticas de isolamento e de distanciamento são negadas, porque eles não pertencem às bases sociais que desfrutam desses privilégios. E aí, ao observarmos a própria realidade brasileira, a teoria da necropolítica é cumprida nas ações de soberania praticadas pela supremacia estatal brasileira,
porque esses se julgam capazes de definir quem importa e quem não importa, quem é descartável e quem não é. Em 2020, eclode no cenário internacional as manifestações em busca de justiça pela morte de George Floyd, cidadão americano associado pela polícia de Minneapolis. E no Brasil, foram às ruas os movimentos antirracista e antifascista, criticando em escala máxima os desgovernos enfrentados durante a pandemia. As ações e as manifestações no período vigente declamam questões mais progressistas e são caracterizadas por serem extremamente críticas quando voltadas para situações que envolvem intolerância. Em 2021, ocorreram os atos fora Bolsonaro em todo o Brasil. Bom, como então podemos pensar a relação entre a pandemia e as manifestações, bem como o papel do espaço público para tal relação se estabelecer? A gente sabe que, enquanto sujeito político, o indivíduo busca exaltar as suas indignações por meio das reivindicações, dos protestos e das manifestações. E para que a reivindicação se estenda para a vida pública, é esperado que os indivíduos saiam das suas casas para declamar, por meio da força intrínseca ao espaço público, a força política e a força social, o direito às suas próprias vidas, né? Emergindo uma implicação direta ao direito à cidade. Bom, sendo o isolamento social uma condição para uma possível melhoria desse trágico cenário pandêmico, presencia-se assim uma quase impossibilidade de um espaço próprio para abarcar a luta. E aí os protestos surgem como uma necessidade imediata de grito e de demanda, para usar os termos de David Harvey, a fim de explorar uma quase única oportunidade de ocupar para reivindicar no contexto atual. Nesse momento, não há espaço-tempo para a organização da reivindicação enquanto movimento. Afinal, uma sociedade enferma pelas repercussões da necropolítica exige a contra-revolta imediata. Bom, os protestos, as greves e as manifestações representam, portanto, a necessidade de ações imediatas por parte da sociedade civil como método de reivindicar, dentre as possibilidades do cenário atual, seus direitos básicos. A recorrência ao protesto organizado e não organizado é também uma das consequências do fenômeno da aceleração social diante as patologias escancaradas no tecido da sociedade moderna, que foram agravados durante a pandemia. A velocidade com que ocorrem as atrocidades promovidas por um governo irresponsável e pouco comprometido com a população, concomitante à lenta aproximação a soluções concretas, influenciam na repercussão das reivindicações imediatas, às quais as minorias mais prejudicadas precisam recorrer em busca da qualidade efetiva imediata de vida. Nesse momento, torna-se fundamental a apropriação de métodos de ressonância que levem os indivíduos à possibilidade de autotransformações cotidianas, menos focadas em políticas de aceleração e alienação, e, acima disso, compreender também como que o cuidado apresenta outras possibilidades de se viver nas cidades. O protesto, enquanto efeito imediato, o espaço urbano como mediador físico das reivindicações e dos conflitos, o cuidado como política e o corpo, ao atingir a fruição energética a partir do movimento, representam a perspectiva do reagir como busca pelo direito à vida. É isso. Obrigada. Obrigada, Ana Laura. Agradeço a todos os autores que apresentaram nessa sessão. Obrigada. Queria passar a palavra agora para a Thaís Portela, nossa debatedora, para fazer alguns comentários, trazer algumas questões. A palavra é sua. Muito feliz de estar aqui, de estar conhecendo vocês. Bom rever Jurema, Ana, todo mundo. Eu moro na frente de uma rua, então às vezes tem umas coisas de buzina e aceleração. Se incomodar, vocês me falem que eu fecho a janela, mas está um calor aqui. Se vocês aguentarem o barulho, vamos nessa. Vou debater aqui com os três, meio que passeando. Vou passear primeiro aí pela cidade de Ricardo Valentim. No seu trabalho, eu imagino o Luiz Antônio. Você sabe que ele é um caminhador, né? Ele é um caminhante, ele gosta muito de andar pelas cidades, já andei com ele algumas vezes. E a gente vai andando e vai sentindo esse ambiente, vai sentindo esse espaço.
e vai se estranhando e vai se apaixonando, e eu acho que o seu trabalho, ele dialoga com essa dimensão existencial, né? Mesmo, sim, de como a gente vai se fazendo nesse espaço que é a cidade, como a cidade vai nos fazendo enquanto ser. Você tem essa relação dialógica. E é bonito isso, né? Quase poético. As suas imagens também, elas são muito poéticas. E a gente está sofrendo muito nesse espaço, mas por uma questão que não é só do espaço, mas é da técnica do tempo. A gente é atravessado por esse espaço outro e intangível, que é o da cibernética. E acho engraçado isso, porque no final você apresenta esse espaço como um lugar de diálogo também, de encontro, de construção desse ser, que é dentro do... Neném, pode deitar com o neném. Chile, desliga o microfone, Chile. Ai, desculpa, perdão, estava sem problema. Mas estava escutando essa semana, né, um podcast falando do sofrimento que o Instagram produz nos corpos das pessoas, na subjetividade das pessoas. E aí você quer construir esse lugar de encontro desse ser que está atrofiado, né, pela indiferença no espaço, dentro desse outro lugar que também é um lugar, né, de opressão, né, uma opressão que vem muito pelos algoritmos, né, por essa construção muito estética, né, que essa plataforma traz. E aí eu fico pensando onde que a gente se encontra, né, onde esse ser se encontra, né, se é ali no Instagram mesmo, uma provocação para você pensar aí. E, continuando, fico pensando em Juiz de Fora, com Larissa e Luiz Otávio, porque a condição do negro, ela é tão na ponta da faca que muitas vezes não tem nem esse direito, né, de entrar em crises com o ser e com o espaço. É uma necessidade tão premente de luta, né, que essa indagação mais existencial, né, que se constrói no espaço de uma forma dialética, isso muitas vezes não é nem permitido, né, porque bora lá que estão precisando comprar o feijão, né, então tem um outro lugar de construção para pensar a opressão, muito diferente do Ricardo. Não desmerecendo nenhum, nem dizendo que um é mais importante que o outro, tá? Queria deixar isso claro, assim, porque para mim, eu acho que a gente tem que entender, construir entendimentos aqui, é só entender de que lugar cada um fala, né? E eu entendo que o lugar de vocês é diferente, né? A opressão que atravessa as periferias de Juiz de Fora e das cidades brasileiras como um todo, né? Que vem desde lá da época, né, da colonização, da lei de terras, como vocês colocaram, é uma outra tessitura. E vocês vão construindo bem, assim, né, esse relato histórico, vão mostrando essa estrutura centro e periferia, e trazem a dinâmica desses territórios populares negros, que é muito pujante, né, em todas as cidades. Você vê ali o corpo, a arte, a fé, a força, né, produzindo vida, fazendo vida. Mas, no final, vocês colocam assim, o Estado precisa, o Estado faz, o Estado precisa. Só que o tempo inteiro vocês vieram construindo a negligência do Estado. Por que o Estado, a partir de agora, de uma hora para outra, ainda mais já trazendo ali o MEBEM, né, que a Ana Laura traz aqui, o Estado ele já tem uma política própria, né, de não enxergar, de não querer saber. Então, é o Estado mesmo? Agora, se é o Estado, então é uma necessidade de um cuidado das pessoas da periferia no Estado, mas essas pessoas são pouco representadas, né, dentro dessa maquinaria do Estado, né?
tem poucos vereadores, poucos prefeitos, poucos presidentes que são dessa dimensão periférica. E aí penso como construir, né, essa representação, mas também sem cair numa armadilha de que é só porque é negro e periférico é representativo. A gente está vendo aí o que aconteceu com a Fundação Palmares. Então, a gente tem questões aí, né, para a gente, uma política de cuidado para esses territórios negros, né, periféricos. Como fazer essa representação do Estado que vocês estão querendo funcionar? Né? Fico me perguntando isso. E aí chega na Laura, falando muito desse ativismo, né? Desse ativismo muito juventude, eu acho, assim, muito lindo. Eu estava aí, nesse mesmo lugar que você, uns 30 anos atrás. Vou mudar o mundo, vou pegar minha bandeira, vou hastear ali, né, na praça, enfim, o corpo heróico, né? O corpo de enfrentamento mesmo. Né? E aí estou velha, né, Ana Laura? Passou seus tempos aí, e eu percebo muito assim como meu lado heróico saiu machucado, né? Justamente porque a gente não dá conta, né? Assim, o que o mundo nos pede é muito grande, né? E aí eu fico pensando o quanto a gente precisa se cuidar nessa luta também, porque concordo com tudo que você colocou, mas quem cuida do ativista? O ativista cuida do mundo, é o herói que vai lá e dá a cara, mas quem é que está cuidando do ativista para dar conta de cuidar do mundo? Então, acho que são lugares, são perguntas diferentes, né? Debates diferentes, vocês vêm de lugares distintos, né? Um mais nessa relação existencial, o outro mais ativista, o outro mais, né? Também ativista, mas numa outra referência de mundo, né? Que é os territórios populares negros, né? Enfim, fica aí as provocações aí para vocês. Mais uma. Ainda tem 1 minuto? Sim. Sim? Então, vamos me botar na roda. Porque os 3 trouxeram um cuidado frente a uma opressão, mas numa relação humano-humano, uma relação antropocentrada. A gente está numa época aí que estamos aí de frente com a crise climática, né? Estamos aí com a frente com uma relação muito complicada com a natureza, que atravessa os 3 trabalhos, né? E como o ser dá conta de lidar com a natureza, não pensar só o espaço, mas pensar a natureza que tem nesse espaço de cidade. Como que a natureza está aí, né, nesses enfrentamentos periféricos, porque vocês querem estar incluídos no mundo que está se desmanchando, num projeto desenvolvimentista que deu ruim, e aí vocês querem esse estado e essa inclusão nesse lugar, né? E o ativismo também, né, tanto da necropolítica, da aceleração, né, a gente está falando de humano para humano, e a gente está esquecendo de toda uma relação, né, ambiental, né, com a natureza também, que é a mais oprimida de todas, se eu for para botar a opressão aqui nessa escala, né, é uma natureza que está entrando em extinção, a gente não está, os humanos não estão em extinção. E aí, a partir do lugar de vocês, se vocês quiserem falar, né, isso daí é só porque é o lugar que eu olho para o mundo, mas já foi muita coisa que eu botei para vocês debaterem, isso aí é só se vocês quiserem mesmo. Muito obrigada, Thaís. Queria perguntar se tem mais alguma questão que a gente possa colocar agora, já nessa rodada. Mas se não aparecer, aí a gente passa, né? Talvez na ordem de apresentações, como cada um de vocês quiserem sentir a vontade para ir respondendo, como que. Não chegou nada de pergunta nova, então acho que a gente pode começar por aí. Então, seria eu, então, agora, né? Sim, Ricardo, acho.
Tranquilo. Nossa, eu achei as colocações da Thaís sensacionais. Muito obrigado mesmo. Quando você fala do Luiz Antônio Batista, essa obra foi fundamental para mim, ela foi o meu ponto de partida. Quando ele fala já no prefácio da questão de um olhar psicológico desprovido da indiferença, isso me atravessou profundamente, né, sobre essa questão, no caso da cidade. E aí me fez lembrar desse momento pandêmico, da questão das transformações do espaço urbano, porque eu faço psicologia, a faculdade é presencial, mas com a pandemia ficou online. E eu só retomei, agora no modo híbrido, a uma aula presencial por semana, que começou esse semestre. Então, tinham quase 2 anos, eu ia a pé para a faculdade, que é perto, um percurso assim, de meia hora. E havia quase 2 anos que eu não ia a pé para essa faculdade. E foi interessante perceber o espaço. Algumas lojas fecharam porque faliram, outras lojas abriram, houve obras assim no espaço urbano, né, pavimentação de rua e tal. O espaço se modificou, né, nesse tempo, e eu não estava ali. Eu que ia pelo menos de segunda a sexta percorrendo aquele mesmo trajeto, ele se modificou sem mim. Então foi muito interessante perceber como que o espaço ainda estava sendo modificado, mesmo na pandemia. E foi impactante essa questão que eu falo do espaço. Eu trago a fenomenologia de Heidegger, que ele vai descrever na questão do espaço como algo que o espaço não é segundo Heidegger, não é um a priori do qual o homem está inserido. O espaço é criado junto com o homem na relação. O espaço existe a partir da relação. Só que eu não estava ali fazendo a relação com aquele espaço, mas ele se modificou mesmo assim. Então, isso foi meio forte nesse retorno para a aula presencial. E aí você faz a questão a provocação da virtualidade, né? E a clínica peripatética, que é a clínica que você colocou do Luiz Antônio Batista, que é esse caminhar, né? E nesse caminhar você tem a escuta desse outro e constrói relação. Só que existe a virtualidade ela está aí. Você não tem como fugir dela, mas de alguma maneira você tem que estabelecer novas formas de relação, de modo que o sujeito também se faça presente nessa nova condição espacial, que na verdade já existe há algum tempo, né? A gente não precisa de um espaço mais para existir, porque a gente se comunica. Eu estou aqui em Niterói, no Rio, vocês estão na Bahia. Se não tivesse a virtualidade, nós não estaríamos em relação. Então, de alguma forma, essa virtualidade é um elemento manifesto de que é possível se relacionar apesar de espaços diferentes. Isso é sensacional. Porque, senão, é um debate também da psicologia, né? A psicologia se faz no setting terapêutico presencial. Só que existe a pandemia. Não se pode encontrar no consultório, mas as pessoas ainda precisam de cuidado. E como que vai se dar esse cuidado? Pelo virtual, pelo atendimento online. Então, o modo como se vai criar relação, virtual ou não, ainda o grande desafio é nos mantermos humanos, né? Sem nos tornarmos objetos de consumo também, né? É um grande desafio, mas estamos aí para seguir esse percurso. Tem uma tréplica possibilidade, rapidinha, ou não? Só se o Jurema deixar. A gente tem meia hora para terminar a mesa. Podemos... Eu sei que perde o fio, assim, também, né? Mas será que todo mundo pode responder e depois a gente retoma? Pode ser assim? Então, tá bom. Obrigada. Então, Luiz Otávio e Larissa, sequência. Foram muito boas as provocações da Thaís, né? Tipo, são realmente muito esplêndidas para a gente poder conseguir debater, inclusive trazer outras questões que estão no nosso trabalho, que talvez durante a apresentação a gente não consiga deixar de forma nítida, né? Primeiro, porque
Existem diversos atravessamentos que compõem esse espaço, né, como um todo, né, tipo, e a opressão, ela vai estar, tipo, construída em conformação de acordo com a questão que esse corpo presencia, né, tipo, e os corpos são diferentes, eles são diversos, eles compõem uma interseccionalidade que ela é muito, muito ampla, né. Então, quando a gente vai construir esse debate, ele vai acabando se construindo em diversos nichos, né, em diversas categorias, que acabam construindo um debate final como um todo. Quando a gente fala sobre a questão, tipo, também dos movimentos sociais e essas práticas do cuidado, né, tipo, o Estado, ele acaba, tipo, tomando um apoio fundamental, né, que é o financeiro, né, tipo, que nem sempre essa população periférica e negra, ela tem esse apoio financeiro, né? Mas as práticas sociais, num todo, que elas constroem em si, sem esse apoio financeiro, são fundamentais para a ruptura desse Estado, né, para a ruptura de um todo, né, e essas práticas a gente trouxe, por exemplo, esse coletivo Vozes da Rua, o grupo Revista Skill, tipo, são práticas importantes que causam essa ruptura. Tem uma fala da Denilde Petrina, que é do coletivo Vozes da Rua, que ela fala assim, tipo, a gente não tinha voz, né, tipo, a gente não tinha um microfone, mas a gente tinha a nossa fala, e aí a gente colocou isso para fora, né, a gente queria mostrar que a periferia também pensa, a periferia ela também constrói possibilidades, e ela está ali construindo diálogos para poder debater e desmentir o que a mídia, o que o Estado, o que a população um todo está construindo, enquanto fala, para essa periferia, porque construísse uma espécie de fala do que era essa periferia, né? Tipo, dentro desse debate, você acaba construindo uma possibilidade de transformação, né? Tipo, eu acho que os movimentos sociais desses locais são possibilidades fundamentais, né? Tipo, e eles devem ser valorizados enquanto possibilidade de reconstrução desse Estado como um todo. Que aí, tipo, entra nessa questão de como criar esse Estado, né? Tipo, que eu ainda não sei, né? Porque o capital, ele é muito importante, né? Tipo, e o setor privado, ele vai estar ali, emergente, e fincando raízes ainda mais fortes que a gente, né? Tipo, e aí, como é que a gente vai construir essa possibilidade, já que a gente vive do capital, né? Como um todo. Então, as possibilidades que eu vejo somos nós, né? Tipo, agentes periféricos que estão construindo possibilidades sociais, né? Tipo, vindo debater aqui num evento, construindo possibilidades de construções sociais, de possibilidades de cuidado por nós mesmos, né? Num todo. Com relação à natureza, né? Que foi outra provocação, tipo, que eu sempre fico me provocando, né? Tipo, que tipo, sou de comunidade campesina, né? Venho de zona rural, e a ideia de conformação de cidade é muito diferente vista de lá para aqui, para dentro da cidade, né? E aí eu fico me refletindo sobre isso, né? Porque, tipo, querendo ou não, tipo, as pessoas constroem de lá um diálogo que, para conseguir, tipo, de conseguir construir um avanço da natureza, a gente precisa, querendo ou não, ter recurso. Mas não é sobre recurso, não é sobre dinheiro, né? A gente tem a população indígena vivendo lá, ela não tem um recurso financeiro, mas ela tem a possibilidade de uma natureza completamente diferente da população urbana, né? Então, tipo, como assim é recurso? É recurso mesmo ou tipo, o consumo num todo que está chegando nesses espaços, né? Tipo, e aí entra essas questões, né? Tipo, e aí como construir, tipo, alguma possibilidade de frear esse consumo, né? Como vamos frear esse consumo? E aí, tipo, eu boto mais uma provocação, né? Tipo, aí quem vai frear isso aí, né? Tipo, quem vai construir essas possibilidades, já que aí o Estado já não está nos apoiando mais, né? Tipo, quem que vai estar construindo essa possibilidade? Que também se engata na minha fala anterior, né? Acho que no mais seria mais ou menos isso, né? Que eu queria colocar de acordo com as suas provocações, que foram muito importantes. Larissa, quer fazer algum comentário? Não, eu ia complementar o Luiz, porque ele falou bem, né, a nossa ideia, assim, do artigo e do trabalho como um todo, mas a questão do Estado, assim, que a gente retoma no final, para ele, seria justamente como o Luiz falou, né, nessa questão da responsabilidade mesmo, que a gente vê também, e a questão da representatividade, igual o Luiz, a gente ainda não tem uma resposta ao certo para essa questão ainda, né? Mas a gente trouxe também esse exemplo das próprias mulheres, igual a Dona Adê, que construiu essa rádio como uma rádio da comunidade e que, inclusive, foi colocada como ilegal, né, depois. Então, a gente quis trabalhar bastante essa questão da responsabilidade do Estado, né, mas a representatividade no Estado a gente ainda não tem uma resposta ao certo.
E aí, a sequência é isso. Posso entrar? Eu também achei muito legal as provocações, assim, inclusive algumas coisas que você falou que eu nem tinha parado para pensar e agora veio um tanto de coisa na minha cabeça. Assim. E primeiro, aquela ideia de ser, eu também acho que é um estudo de um ativismo que é muito relacionado, sim, à jovialidade, mas também não é excludente, sabe? Principalmente sobre os efeitos que a gente está vivendo de acordo com esse governo atual, eu acho que é uma coisa que é uma mancha mais extensiva e que talvez não esteja relacionada apenas à juventude, apesar de que sim, a gente pode fazer esse recorte da força da juventude quando se estuda manifestações sociais urbanas, né? E essa provocação do quem cuida do ativista, né? Eu achei isso muito legal, eu acho assim, eu até precisaria do Ricardo aí, pode falar como um psicólogo muito mais do que eu, dessa ideia, né? Do quem cuida desse ativista, mas ao mesmo tempo eu também vejo muito o ativista como aquele que se encontra no coletivo, sabe? Talvez se esse que se encontra no coletivo não é uma forma de cuidado. Até pelos exemplos que o Luiz e a Larissa trouxeram, da apresentação desses coletivos, desses grupos, eu entendo muito esse encontro, né? Então, eu acho que, e de certo, também são ativistas, né? Porque a pessoa que está se encontrando como uma massa e recorrendo sempre a botar para fora o seu sentimento diante das opressões que eles sofrem constantemente na sociedade. É uma pessoa ativista, é uma pessoa que está protestando e que está se encontrando num grupo, né? E aí eu fico pensando se isso não é uma forma de cuidado, esse encontro coletivo. E trazendo também para o campo dos impactos climáticos e da luta ambiental mesmo, eu acho até legal fazer essa correlação, porque eu acho que se eu fosse entrar dentro das manifestações e para analisar quais são os diferentes grupos e coletivos, eu acho que a gente pode passar por inúmeros que existem pautas, e uma das pautas é entrar numa pauta socioambiental. Eu, por exemplo, faço parte de um movimento aqui em Belo Horizonte, que ele acontece na região periférica, que é o movimento Deixem Onça Beber Água Limpa, que é justamente um movimento pela luta socioambiental, que está presente também nas manifestações de rua para reivindicar todo o antro que acontece, que são os efeitos dessa pandemia diante desse governo e que esbarra também na luta socioambiental. Então, assim, isso é um exemplo de que eu acho que se for entrar nos diversos grupos que estão presentes nesses protestos e nessas manifestações, talvez a gente consiga identificar essas pautas de luta e dentro dela identificar esse movimento socioambiental que até eu mesmo me reconheço nele, sabe? Eu acho que é um pouco isso, assim, eu gostei muito dessas provocações e o Ricardo também, quando você falou da virtualidade, me lembrou muito de um texto de uma orientadora minha, que ela estuda a virtualidade como praxis, chama Quando o Urbano é Reconfigurado por Subjetividades em Movimento e Práticas Espaciais Discentes. Eu achei muito legal essa ideia de pensar a virtualidade também como prática. Aí eu vou até mandar aqui no chat, se você quiser ver o texto dela, porque me fez referência na sua fala, assim, acho que pode complementar. E é isso, obrigada. Ok, gente. Bom, então tá, e agora temos tempo para réplicas. Na verdade, já tínhamos, né? Mas sei lá. Não é nem tréplica, não, é só uma observação mesmo ali na fala do Ricardo, quando ele estava construindo, né? Porque a gente vai ser arquiteto daqui para frente de espaços cibernéticos. A gente não tem esse profissional, a gente ainda tem que entender o que é a vida nesse espaço relacionado com esse espaço tangível. E aí o Instagram, por exemplo, para mim, é uma espacialidade como se a gente tivesse... Porque ele é uma rua, né? Do mesmo jeito a gente caminhando numa rua no centro do Rio de Janeiro, e aquele espaço conformando a gente, você entrar no Instagram, existe uma espacialidade cibernética te levando por caminhos, né? Você pode entrar por aqui, não pode por ali. E a espacialidade do Instagram, ela me vem muito como uma rua fechada, daquelas bem Paris, né? Aquela coisa das passagens, né? O benjaminiano aí, só que uma passagem só de espelhos, que você passa e não vê o outro, você só vê a si mesmo, né? Refletido de várias formas, em vários espelhos, né? Mais compridos, né? Enfim. E essa espacialidade, ela te constrói também, né?
Então, acho que a gente tem esse lugar outro também para a gente pensar nessas opressões que são intangíveis, né? Por enquanto, a gente ainda não é treinado para se enxergar nesse lugar. Qual é a opressão do povo negro, né? Que está dentro do Instagram, por exemplo? Tem lá, né? A Nina da Hora está dizendo aí o tempo inteiro, gritando. É uma ativista digital que está aí gritando como que essa espacialidade nos leva e nos oprime também, né? Ou como controla, como a necropolítica. A necropolítica está ali, né? sendo disputada ali, a iFood e o Galo ali, ó, de luta, batendo no pau a pau ali, mediado pelo Twitter. Então, assim, é só porque eu acho que esse lugar ele é importante da gente começar a tentar entender dentro das pesquisas da gente. Então, era só uma complementação. Obrigada. Bom, não temos mais questões. Ricardo, quer fazer algum comentário sobre essa... Ou alguém mais? Não sei. Posso fazer. Você colocou? Posso fazer. Realmente eu concordo com a Thaís, é um grande desafio. Para os mais antigos, tipo eu, que não sou da era digital, né? Eu tenho 50 anos, então já estou mais velhinho, né? Sou da época do analógico. Então, mas é outra vivência, né? Outra construção de quem já nasceu, por exemplo, em 2020, quem nasceu em 2010, por exemplo, está vivendo a adolescência agora, né? Já tem uma outra dinâmica, é uma outra forma de ver o mundo, é uma outra forma de se relacionar com o mundo. E aí me fez lembrar uma coisa tão bizarra que, por exemplo, eu estou tendo aula online. E aí eu estou conhecendo pessoas pelo online, porque, né, nos cursos tem crédito, então você conhece pessoas que não entraram com você. E aí, quando eu encontrei a pessoa no presencial, agora por essa aula presencial, né, eu não sabia o que fazer, porque eu sabia me relacionar no virtual, mas quando eu vi aquele corpo ali presencial, eu fiquei sem jeito. Eu não sabia se falava, se dava um oi, porque era uma outra dinâmica. E isso é um dispositivo de análise, porque como que essas relações atravessam a gente? Porque nós fomos forçados a viver uma virtualidade impositiva, a gente não escolheu. E aí, de repente, volta para o presencial, como que isso vai fazer essa transposição de tudo que foi construído na virtualidade para o presencial? Vai ser tão difícil como entrar para o online. Então, são analisadores que têm a ver com espaço também, com urbano, né? Como que as pessoas estavam sempre online, como que vai ficar esse urbano agora, né? É desafiador, mas a pauta sempre eu acho que tem que ser o humano, né? O humano, porque esses subjetividade, né? Esses modos de ser humano que são impostos pela modernidade, pelo capitalismo, né? A gente é moldado, né, para ser de um jeito que seja produtivo, que seja de lucro. E aí é tenso, né? Mas é desafiador. Não é fácil, não. Alguém quer fazer mais algum comentário? Tem alguma pergunta também? Colocar? Ana está aqui no chat perguntando se pode fazer uma questão. Ai, não vi. Claro. Oi, eu acabei mandando só para Thaís. Não, muito interessantes as colocações de vocês, sempre fazem pensar bastante. Sobretudo, imagine, Valentim está dizendo que ele é mais idoso, imagine, eu sou da era dos dinossauros, viu, Valentim? Mas, assim, o que eu sempre fico me perguntando atualmente é que existe uma bandeira quase, né, que vem sendo agitada em vários lugares, que é a possibilidade de um mundo de vários mundos, né?
Então, assim, e que inclui, inclusive, os não humanos, né? Que acho que foi uma coisa que Thaís já colocou na discussão com vocês. Inclusive, né, pensando agora no que você estava acabando de dizer, Valentim, a subjetividade inclui, inclusive, isso, né? Essa relação que a gente tem, enfim, com esse mundo mágico, com esse mundo físico, com esse mundo simbólico, né? Então, tem várias coisas aí misturadas. Mas se a gente pensa um mundo de vários mundos, é porque a gente ainda acredita, de alguma forma, que o mundo pode ter alguma unidade através de muitos mundos. E uma questão assim que é recorrente é que talvez nós estejamos pensando em muitos mundos, que é extremamente importante, porque se a gente recorrer ao Boaventura de Souza Santos, esses muitos mundos passaram por um processo de epistemicídio, ou passam por um processo constante, né, de epistemicídio, mas, ao mesmo tempo, qual seria o lugar de um mundo com muitos mundos, e não apenas os muitos mundos sendo reconhecidos enquanto tais, né? Então, acho que talvez assim, o que é que a gente poderia pensar aqui em conjunto, a partir dessas questões tão importantes que vocês trouxeram, né? Obrigada, pessoal, parabéns. Está sendo muito linda essa mesa. Alguém quer comentar? Eu acho que é uma coisa importante que, respondendo a Thaís da primeira vez, eu esqueci, porque no projeto de pesquisa segue a fenomenologia, que é uma abordagem da psicologia com base na filosofia de Heidegger. E hoje existe uma crítica a isso, porque essas teorias são muito antropocêntricas, né? Elas falam da relação do homem com o homem, né? E sempre o homem, o homem, o homem. E hoje já existe uma crítica que é a ecofenomenologia, porque você tem que convocar também o mundo, e o mundo não é o mundo construído pelo homem. São os animais, né? A natureza, no sentido comum mesmo, do senso comum. Então, eu acho que essa questão da convocação do todo, não sei que se é da unidade, né? Porque são tantas as transversalidades e camadas existentes da existência, né? Mas a virada, eu acho que é justamente dessa convocação ecológica, no sentido de mundo como um todo, né? Que é o que a Thaís trouxe quando fez o comentário, né? E eu não sei, né? Mas eu acho que é por aí. Eu acho interessante vir falar sobre a questão de antropocentrismo, tipo, de relações, tipo, pessoa a pessoa, que, tipo, querendo ou não, tipo, a pessoa não está desassociada ao território, né? Tipo, a terra que ela sobrevive, né? Tipo, querendo ou não, a gente desconecta essas pessoas quando a gente vai dialogar sobre elas, mas elas não estão desconectadas desses espaços, né? Elas constroem conexões com a terra, com o espaço, com o local de vivência, com o ambiente urbano ou não urbano que ela sobrevive, né? E querendo ou não, esse espaço, ele cria, tipo, a mentalidade dessa pessoa e forma ela quem ela é, né? Então, querendo ou não, tipo, não dialogar, tipo, também sobre essa questão da territorialidade, que foi essa provocação, também não dialogar sobre as especificidades dessas pessoas, né? Porque, querendo ou não, as especificidades delas estão conectadas às relações que ela tem com a própria natureza, né? Com a própria questão que o espaço propõe a ela, né? No tudo. Mais alguém? Muito bom participar desse encontro aqui. Bom, gente, temos mais alguma questão, algum comentário para esses minutinhos finais? Só falar que a Ana alugou um apartamentinho aqui na minha cabeça. Não consigo responder essas perguntas assim rápido, não, viu, Ana? Assim, vou pensar um dia de chão para a gente conversar.
Thaís, acho que ninguém sabe, acho que essa é a grande busca que une todo mundo, acho que essa é a questão que está colocada hoje, porque o Luiz Otávio fala o Valentim fala da questão ecológica, o Luiz Otávio fala da questão do território, que são coisas extremamente importantes, mas acho que também estão envolvidas a questão política, a questão da história, a questão da sociabilidade, enfim, né? Então, assim, é um pouco o desafio da gente viver junto nesse mundo, sem destruir a gente, os outros e o mundo, né? Os outros, inclusive os outros não humanos. Então, acho que é um pouco o grande desafio que está colocado. E eu acho que essa questão é importante da gente pensar, porque ela vai um pouco problematizar, às vezes, de outra forma, cada um dos mundos e também o mundo de forma mais geral, né? Então, acho que tem uma troca aí bastante de tensionamento, assim, de pensamento, de conhecimento, etc., que é bastante importante. Mas... E pensando nessa dimensão do seminário, que é o cuidado, né? Isso. Como que a gente não se esfacela nesses muitos mundos, né? Como a gente não entra em colisão, né? A gente está percebendo que os mundos são muitos, né? Eu acho, assim, um pouco do que você falou. Mas como que a gente lida com isso sem se quebrar todo, né? Porque e ao mesmo tempo, cuidado, né? E ao mesmo tempo tendo que quebrar algumas coisas, porque o cuidado também pode ser opressão, né? A mesa anterior ela traz um pouco vários dos elementos, né? Desse lugar que é otorgado à mulher, etc. Ou, enfim, ou a outras situações onde o cuidado ele não é exatamente um cultivo da vida, ou o cultivo da vida está associado a uma forma de expressão, a uma forma de opressão, né? Então essas coisas são sempre muito ambivalentes, e essa abordagem mais geral, assim, ou mais a partir de diferentes ângulos, acho que é uma coisa importante para a gente pensando tudo isso. Mas obrigada, pessoal, muito legal essa mesa. Adorei. Jurema, a condução é sua. Muito obrigada também pela presença de todo mundo aqui hoje, pelas propostas de debate e por esse fazer pensar, né, que segue junto, e segue mesmo quando a gente fecha aqui essa sessão. E é isso, sei que foi muito bom estar aqui nesse pedaço de tarde com vocês todos. Jurema, se você me permite, só avisar a todo mundo que às 5 horas começa o Minuturba, que vai ser assim, os vídeos vão ser publicizados pelo YouTube, e às 18 horas a gente volta com mais uma sessão, com mais uma conferência, que é o cuidado como território, que Luiz Otávio gosta bastante, ele e Larissa, acho que todo mundo gosta da noção de território, né? Mas acho que é uma coisa importante aqui da gente poder conversar também, tá bom? Até já, então. Até às 18, então, e até o Minuturba, jazinho, em 7 minutos. Até já, então. Um beijo, gente. Um abraço grande. Tchau, tchau.